Então, ao pensarmos arte contemporânea e educação, pensamos então trazer de volta algo que seja das nossas raízes, algo que seja de uma compreensão de confluência entre raízes antropofágicas, o corpo, as interações sociais, o coletivo e uma prática das vozes. De fato, Ronick, em Subjetividade Antropofágica, se apoia em Oswald e chegou a defender a tese de que a antropofagia constituiria uma terapêutica social para o mundo contemporâneo. Então, essa é uma explicação necessária aqui até nessa casa, Centro de Artes. O que seria, então, essa terapêutica antropofágica? Esse resgate da experiência do corpo multissensorial, do corpo que interage com outros corpos. Essa citação está ligada a Oswald de Andrade nas Marchas das Utopias, em Utopia Antropofágica. Tá? E daí eu dou início ao pensar ou talvez o problematizar dessa relação entre arte contemporânea, educação e as nossas instituições. Na verdade, o que quero provocar é que precisamos adotar um repensar das práticas pedagógicas, curatoriais, artísticas, toda a prática pública a partir desse legado. E esse legado é justamente que nos pertence, que já existe entre nós. Ao se pensar a relação questionada entre arte contemporânea e educação, propomos incluir nessa abordagem seus abrigos poéticos. Expressão da Lígia Clark, abrigos poéticos. Abre-se parênteses, abrigos poéticos, segundo Lígia Clark, seria uma visão de um lugar cuja razão de ser pública é colocar as pessoas em contato, as pessoas em comunicação. Os museus e espaços públicos da arte que considerem as ressignificações e contaminações mútuas entre ambas as partes, considerando um processo dialético, ou, o que eu também gostaria de provocar, uma antropofagia contínua. Essa antropofagia seria você ser um elemento constituinte da sua própria experiência reflexiva no mundo. Então, aquilo que você trava contato, as suas interações, vão ser constitutivos do seu corpo. Um corpo mental, um corpo cultural, um corpo intelectual. Dentro de uma realidade social bastante desequilibrada, como esta da sociedade brasileira. Para se pensar sobre o problema do isolamento e alienação dos espaços culturais ligados à produção artística contemporânea, propomos resgatar as utopias do engajamento arte-vida, como instrumentos mobilizadores de uma pedagogia que tanto se volte para a existência quanto a transcendência. E daí eu vou usar uma tríade de Gadama, o jogo, a festa e o simbólico. Essa proposição do jogo, a festa e o simbólico me acompanha já faz alguns anos para pensar essa prática de atualidade ou atualização temporal de uma obra de arte. Qual seria o oposto dela? O oposto seria a apresentação de obras de arte onde o discurso nelas não tivesse temporalidade, o discurso delas não fosse afetado pelo lugar de onde se fala e com quem se fala. Então, abrir a obra de arte para um conjunto de jogos, de interações, construir que essas interações geram um campo de encontro. O campo de encontro, então, seria festa e ritual. E aí se pergunta, e como se alcança a dimensão simbólica no mundo contemporâneo? É nessa tríade que a gente pode conversar em educação e arte contemporânea. Para aqueles que trabalham em mediação ou mediações, a gente percebe muitas vezes que o mediador estabelece um jogo interpretativo, coloca todos em contato, mas não se fecha ao último estágio, cuja culminância é repensar o simbólico. Vamos tratar disso. Estou vendo aqui a Etienne, que está por aqui, e me lembrando da nossa experiência na formação dos mediadores, onde mais uma vez a gente trouxe essa ideia dessa tríade, jogo, festa, simbólico. Vamos pensar nessa questão como também uma carência, tanto na sociedade de espetáculo, tanto na sociedade de mercado, onde você não atinge, na prática de formação de sujeitos,
essa questão do simbólico. Então, o simbólico seria um não dizível que, pela intuição, te coloca pertencendo a um estágio de desenvolvimento humano, um estágio de sua geração, sua época, mas também um devir. Então, essa questão de educação e devir e transformação é fundamental para a gente construir essa relação, porque a gente fala em devir, a gente fala na prática da arte contemporânea como uma prática transformadora, mas como os profissionais da educação também estão imbuídos desse mesmo problema, como resgatar a dimensão do simbólico no mundo contemporâneo. Então, aqui também trago algo que é chamado a museologia social. É uma outra ilha, tá, de conteúdos fortemente pertencentes à América Latina. Essa museologia social está presente tanto no Museu da Maré, em vários engajamentos sociais, onde o saber e a memória deixam de ser diretivos, estagnados, para ser construção coletiva. Então, são legados que, infelizmente, a museologia social, com toda a sua prática, patrimônio intangível, patrimônio da humanidade, patrimônio imaterial, com todo esse legado de trazer para a experiência a gestão de memória e consciência, não conversam com as práticas das gestões dos museus de arte. Tá? Não conversam ainda. Essa ponte interessa muito. Eu estou trazendo ela porque em 72 foi escrita a Carta de Santiago do Chile. E ela invoca justamente essa prática de gestão afetiva. Então, coincidentemente, nós já estamos fazendo todo um ano de homenagem à Carta de 1972. Então, nela surgem antimuseus, ecomuseus, e essas dobraturas entre uma relação entre estética e ética. Mas também o que muito nós exploramos, uma relação dentro e fora das instituições. Bom, mais uma vez a gente pode recuperar o próprio espírito do Parangolé, do Hélio Sica, onde ele declara que o museu é o mundo, o museu está lá fora. Ou outros educadores que vão falar a escola é o mundo, a educação está lá fora. Abordamos o experimental entre educação e arte para elaborarmos uma construção crítica que envolve uma reversão de causalidade tão necessária sobre esta zona limite de atuação entre práticas artísticas, pedagógicas e de agenciamentos e gerenciamentos socioculturais, e a necessidade de se abordar a esfera pública da cultura como um laboratório ampliado de pesquisa e ação. Vou interromper. Então, o conceito de reversibilidade da causa. Então, se você tem uma linearidade de causa e efeito, como você pode imaginar o conceito de reversibilidade? Será que um acontecimento no tempo presente, e se ele define como acontecimento, ele ressignifica o passado? Será que o sentido de acontecimento, ele antecipa o futuro? Então, é nesse dado invocam questões que são da intuição, do simbólico, do devir e da transformação social, muito discutidas pelo campo da prática da arte contemporânea, pouco discutidas pela educação contemporânea. Talvez já fique aí um problema, uma polaridade, uma dualidade, onde o inventar, o criar, o transformar, o espírito de liberdade está nas mãos dos artistas. E o se conformar, adormecer, seria, ou fazer funcionar sujeitos para um sistema sem questionar, seria da educação. Como se quebra, então, essa dicotomia? Explorando nessas zonas limites a conceituação de microgeografias de resistência poética, como acontecimentos e territorialidades compartilhadas, que encarnam dentro e fora da instituição museu, escola ou as outras instituições públicas. Uma escala presencial e corporal de afetos, no sentido spinoziano, isto é, geradores de potência de agir. Então, essa é uma introdução para provocar a questão do afeto. E o afeto spinoziano não é um afeto não é um afeto dócil, passivo, emocional, superficial. Não é o afeto daquele tipo que a gente rotula, o homem cordial, que aceita tudo.